Bom dia, crianças, tudo bem? Para a nossa aula recuperativa de hoje, vamos trabalhar matemática. Nós vamos começar vendo as 4 operações. O que são as 4 operações? As 4 operações que a gente aborda são adição, subtração, multiplicação e divisão. A adição é quando a gente soma as partes iguais. Lembra que a gente vem falando sobre parcelas iguais? Parcelas são números, são quantidades que a gente obtém. E a soma delas é quando a gente junta, né? Por exemplo, 50 mais 30. Eu vou juntar esses valores. 0 mais 0, 0, 5 mais 3, 8. Ou se eu tiver uma conta onde meu número acaba sendo maior, né? Eu tenho que fazer, eu tenho que ir jogando esse númerozinho para frente. Como, por exemplo, 193 mais 131. 3 mais 1, 4. 9 mais 3, eu tenho 9, 10, 11, 12. Eu não posso colocar o 12 aqui embaixo. Eu coloco o 2 e eu subo 1. 1, 2, 3. Então, tenho 324. Isso é uma base de uma soma, tá? Quando a gente tem alguma situação, problema, né, onde a gente adiciona a soma, ela costuma perguntar: qual é o total dessa conta? Né? Por exemplo, uma criança comprou 10 figurinhas, depois foi ao mercado e comprou mais 10. Quantos ela tem ao total de figurinhas? Ou quantas figurinhas ela tem ao total? A gente sabe que a gente vai utilizar a soma para fazer o cálculo do nosso probleminha. Então, na situação problema, nós temos que observar qual é a situação final que ela pede. Quando ela pede o total, eu faço uma soma. Quando ela diz que eu tenho, por exemplo, uma situação de João comprou 30 figurinhas e Joana comprou 15. Quanto João tem a mais? Quando ele fala a mais, a gente tem que fazer uma continha de menos para a gente identificar quantas figurinhas a mais, quantas figurinhas que o João tem a mais que a menina que comprou a outra quantidade. Então, nesse caso, a gente não usa a soma, a gente usa a subtração. Como que a gente utiliza a subtração, então? O que acontece na subtração, então? A gente quer descobrir a diferença entre os números, né? Se eu tenho, por exemplo, um cálculo de 93 menos 52, eu quero descobrir qual que é a diferença, né, desse para esse. Quantos a mais eu tenho nesse do que esse aqui? Então, eu vou diminuir 3 menos 2, 1. 9 menos 5, eu tenho 4. Então, no 93, eu tenho 41 a mais que o 52. Se eu somar esses números, 52 mais 41, eu vou ter o 93. Tá vendo? Então, a diminuição, né, a subtração, ela serve para que a gente identifique a diferença entre os números. Então, se tem uma continha que diz assim: quantos eu tenho a mais? Quantas bolas eu tenho a mais que o João? É para mim realizar um cálculo de subtração. Porém, sabemos que na subtração nós temos um empréstimo. Como que acontece esse empréstimo? Tem 47 menos 19. Desculpa. 47 menos 19. Eu tenho 7. Eu consigo tirar 9 de 7? Não, eu não consigo. Eu vou fazer um empréstimo. Eu vou cortar o número 4 e vou emprestar 1 para o 7 e vai ficar 17. O que é uma dezena? Unidade, dezena. Então, eu não emprestei 1, eu emprestei 10 e fiquei com 17. Se eu tirei 1 daqui, eu vou ficar com 3. 17 menos 9, ou 9 para chegar até 17. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Eu preciso de 8 para chegar até o 17. Ou eu posso fazer 17 risquinhos e tirar 9. 3 menos 1, 2. Então, a diferença é de 28. Eu preciso, né, fazer um empréstimo para conseguir resolver essa questão, ok? Então, prestem atenção quando tem a situação problema para que vocês consigam resolver a subtração também, mesmo que seja necessário realizar um empréstimo. Já nas situações de multiplicação, a gente soma as parcelas iguais.
Como que acontece na multiplicação? A gente utiliza o sinal de vezes, né? E para isso a gente precisa utilizar a tabuada. A tabuada a gente tem que aprender, tem que saber realizar ela na nossa cabeça. Quanto que é 2 vezes 5? Né? Se eu souber de cabeça, eu já sei que é 10. Se eu não sei, eu posso fazer a soma. Eu posso somar 5 mais 5, que é igual a 10, ou 2 mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. 2, 4, 6, 8, 10, que é 10 também, né? Então, eu posso realizar esse tipo de cálculo para que eu chegue à minha multiplicação. Ou, basicamente, né, eu posso, então, calcular de forma que eu realize a tabuada. 2 vezes 1, vezes 1, 2. Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo, tá? 2 vezes 2 igual a 4. 2 vezes 3 igual a 6. Então, eu estou contando de 2 em 2. 2, 3, 4. 4, 5, 6. E isso funciona em todas as outras tabuadas. Se eu fizer a tabuada do 3, né? Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Tabuada de 3 vezes 2. 3, 4, 5, 6. Depois, 6, 7, 8, 9. Então, nós temos aqui, né, a tabuada. E isso é a multiplicação. Eu quero saber quantas vezes eu posso obter uma quantidade utilizando a tabuada de vezes. Por exemplo, se eu comprei uma caixa de ovos. Vamos lá. Uma caixa de ovos contém 12 ovos. 10, 12. Eu comprei uma caixa de ovos. Eu quero comprar mais 5 caixas. Mais 5 caixas. Então, eu sei que uma tem 12. Eu vou multiplicar o 12 pelo 5 para eu saber quantos ovos eu vou ter ao total. 5 vezes 2, 10. Subo 1. 5 vezes 1, 5 mais 1, 6. Se eu comprar 5 caixas com 12 ovos, eu vou ter 60 ovos. Então, assim a gente chega nos resultados da nossa multiplicação. Lembrando que quando a gente faz a divisão, ele pede para que a gente divida, né? Para que a gente organize em lugares com quantidades iguais. Lembra quando a prof abordou, quando a gente faz aquele desenho da multiplicação, né? Para identificar quantos tem? Olha só. Então, aqui nós temos 3 e aqui nós temos 4. Então, 3 vezes 4, 12. Eu tenho 12 livros. Eu quero colocar esses 12 livros em 3 prateleiras, tá? Eu vou colocar um livro aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. Eu vou dividir o 12 por 4. Então, outro livro aqui, outro livro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, aqui, aqui e aqui. 12 dividido por 4 é igual a 3. 4 vezes 3, 12. Então, eu sei que 4 livros nessa prateleira, vai 4 livros em cada prateleira, né? Se eu tiver 3 prateleiras. Então, na nossa divisão, a gente tem que observar porque ele pede para que a gente distribua as partes iguais. Então, se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e eu tenho 3 crianças, eu vou ter que dividir a quantidade de bolas para cada criança. 2 bolas para essa criança, 2 bolas para essa criança e 2 bolas para essa criança. Eu estou dividindo 6 por 3. 3 vezes 2, que é as bolas, igual a 6. Então, eu fiz essa minha divisão, né, de parcelas iguais, de quantidades iguais. Na divisão, a gente utiliza os cálculos dessa maneira, ok? Então, vocês vão ter alguns probleminhas onde vocês vão ter que resolver na atividade dos saberes do positivo ou. Quando vocês for realizar, vocês devem realizar os cálculos. Todos os cálculos devem estar apresentados, tá? Em alguma folha para que vocês enviem junto com a foto para a prof, para que a prof possa ver como que vocês realizaram os cálculos. Lembrando, pessoal, que nós vamos ver todas essas situações
adição, subtração, multiplicação e divisão dentro de vários problemas. Então vai ter cada probleminha que vai abordar, né, essa questão desses problemas. Então vocês devem fazer a leitura, observem o que está pedindo, se pede para dividir, se pede para organizar, se pede para multiplicar, e vocês devem realizar o cálculo. Coloquem a numeração da pergunta, resolvam o cálculo e depois tirem foto de como vocês realizaram a atividade para que a prof possa identificar como vocês fizeram, tá certo? Finalizamos a nossa explicação por aqui. Basicamente, aqui nós vamos trabalhar as 4 operações, né? Adição, subtração e multiplicação, e a divisão. Então, prestem bem atenção no momento de fazer a leitura para que vocês consigam compreender como vocês devem realizar os cálculos, tá? Boa sorte para vocês, beijos, espero que vocês tenham compreendido. Tchau!